Gênesis capítulo 28, verso 10 e 11, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero seguir, irmãos, na trilha do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a trazer para nós nesse fim de semana uma palavra alinhando a nossa vida na área das finanças. E hoje eu não quero pregar de outra coisa, eu quero falar disso também. Amém? É o penúltimo sermão que eu vou falar de servir ao rei, porque servir ao rei, a gente também serve com as nossas finanças, ok? Então eu quero pregar hoje sobre 3 pilares para a prosperidade financeira. Ou seja, o que é que a Bíblia fala que sustenta a nossa vida para sermos prósperos, olhando para a nossa vida na área financeira. Então são 3 pilares que eu quero pregar nessa noite. Gênesis capítulo 28, verso 10 e 11, assim diz a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a um certo lugar, ele passou ali a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E agora vamos saltar um pouquinho, vai lá para Gênesis capítulo 30, no verso 43. Então, antes de você ler o capítulo 30, verso 43, eu quero que você pense comigo. O cenário é Jacó fugindo de casa, porque seu irmão Esaú prometeu matá-lo. Ele rouba a bênção do seu irmão. Jacó agora está fugindo de casa, e para não morrer. E o que acontece? Na fuga, Jacó já não tinha muita coisa onde ele estava. Ele era filho, ainda estava debaixo de uma herança do pai. Já na fuga, ele não tendo muita coisa, ele já foge sem nada. E o texto diz que ele para num lugar, e ele passa a noite naquele lugar. E ao passar a noite naquele lugar, o que acontece com Jacó? Ele nem travesseiro tem. Nem travesseiro tem. Irmão, então, você, essa noite, irmão, você botou a tua cabeça para dormir aonde? Numa pedra? Se bem que alguns falam: pastor, meu travesseiro parece mais uma pedra. Mas, irmão, não é uma pedra. Uma pedra é muito pior. Você não sabe o que é dormir numa pedra. Talvez você faça isso brincando, quando vai acampar, pescar, passar a noite, né? Os irmãos que gostam disso, tá ali o PR, gosta dessa aventura abençoada. Um dia me chamaram, eu fui, irmão. Fiquei com eles lá à noite. Depois que a Taíde fez uma brincadeira comigo. Não, foi o Bruno. Foi o Brunão que fez uma brincadeira comigo. Pegou o peixe estava semi-vivo, semi-morto, né? Enfiou o peixe, o rabo do peixe estava na areia. Quando eu fui olhar assim, o peixe fez assim, vum, com a areia dentro do meu olho, irmão. Aí o pessoal falou que o Bruno fez de propósito. Ele nem está aqui para se defender, né, irmão? Mas acho que foi não, fez de propósito não. Mas eu logo voltei para casa e falei: esse pessoal gosta de aventura, né? Dadá e Companhia Limitada, eles botavam a barraca, caçavam o peixe, aquela diversão. Mas enfim, irmãos, a gente não dorme com a nossa cabeça numa pedra. Todos nós, graças a Deus, temos um travesseiro, amém, irmãos? Amém? Se você não tem, a gente arruma um para você. Mas todos nós temos um travesseirinho para a gente dormir. Tem gente que não gosta, aí é uma exceção. Mas Jacó só tinha uma pedra para fazer de travesseiro. Ele não tinha nada. Agora vamos ver o que a Bíblia diz no verso 43 do capítulo 30. E o homem, e aqui ainda está falando de Jacó, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém? Quando a gente olha esse texto, irmão, será que é o mesmo homem que está lá no capítulo 28, verso 10 e 11, que não tinha nem um travesseiro? A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: o que é que aconteceu entre Gênesis capítulo 28, verso 10 e 11, para Gênesis capítulo 30, verso 43? O que aconteceu nesse caminho? E essa é a palavra dessa noite, amém? Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Essa palavra é uma palavra que de certa forma traz um confronto para nós. Porque falar de prosperidade nos dias de hoje soa até meio assustador, né? Porque a gente sabe de uma corrente de algumas igrejas que vão para a linha da teologia da prosperidade. E aí eles ficam naquilo e diz: você chegou de fusquinha, vai sair de carrão. Você que está endividado, venha para cá, você vai virar multimilionário. E aí você que fica às vezes perde o sono, liga a sua TV na madrugada, você fica até assustado. Só mostra aqueles carrões, o sujeito fala: eu tenho 6 bilhões em negócios. E como é que você chegou aqui na igreja? Eu cheguei no fusquinha velho, enferrujado, caindo aos pedaços. Então esse é o extremo, irmãos, que nós vivemos hoje. Então quando a gente fala desse assunto prosperidade, a gente vê que tem muita gente ensinando prosperidade, na verdade, numa ótica errada. E consequentemente fazendo desse tema um tema rejeitado. Mas a Bíblia fala disso. A Bíblia usa essa palavra. Aliás, irmãos, a palavra hebraica shalom, diga comigo shalom. Você acabou de falar hebraico. Naquela experiência que eu tive indo para Israel, indo a Jerusalém, o cumprimento dos judeus era assim: shalom, shalom. Aí você ouvia eles falar shalom, shalom.
Porque a palavra shalom é uma palavra hebraica que significa, ela traduzida também por prosperidade, né? São vários aí elementos, mas a palavra shalom, ela significa estar completo, estar em paz, ter tranquilidade, ser bem-sucedido, garantia de um bom resultado. Então, nós podemos, irmãos, entender prosperidade não como um raio que vai descer do céu e acertar nossa cabeça em cheio e de repente a partir daquele dia, pum, a gente prospera. Eu não consigo compreender através da Bíblia uma prosperidade por esse caminho, por essa trilha. Eu vejo, na verdade, como a própria palavra shalom, a prosperidade é a garantia de um bom resultado, ou seja, é toda uma sequência de acontecimentos, ou seja, é algo que vai acontecendo continuamente e progressivamente. Diga comigo, continuamente e progressivamente. Diga comigo, continuamente, progressivamente. Essa é a prosperidade bíblica. Então eu já quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte, querido: desista definitivamente da ideia de que sua prosperidade virá com um único acontecimento. Talvez não, e tem gente que fica esperando, irmão, assim, não, eu estou esperando uma oportunidade, mas ele nunca age, ele nunca vai atrás. Ele quer assim, não, meu sonho é trabalhar num escritório, com ar-condicionado, com computador. Mas irmão, isso não vai acontecer se antes você não começar com as pequenas coisas. Capinando um quintal aqui, lavando um carro ali, limpando uma piscina colar. Eu tenho aprendido isso, é uma máxima, que antes de você fazer o que você gosta, você tem que gostar do que você tem para fazer. Amém? Vamos dizer isso juntos? Antes de eu fazer o que eu gosto, eu preciso gostar daquilo que eu tenho para fazer. Porque isso vai construindo, irmãos, o que Deus tem para nós. É aí que a prosperidade começa a nos alcançar. Bom, então nós podemos entender prosperidade não como algo imediato, mas como uma escalada, algo contínuo e progressivo. Do capítulo 28 de Gênesis ao capítulo 30 de Gênesis 28 a Gênesis 30, há um percurso inteiro. Nós estamos falando de vários anos na vida de Jacó. Não foi um dia que se passou, ele não jogou na loteria e ganhou. Algo aconteceu, algumas coisas foram acontecendo. E nós precisamos entender, irmãos, o seguinte princípio: Deus, diga comigo, Deus tem prazer em abençoar. Lembra quando eu comecei a falar do tema no serviço do meu rei? Lembra que quando a gente dá, a gente tem mais prazer do que quando a gente recebe? Lembra disso? Quando a gente libera, o prazer é maior do que quando a gente recebe. É gostoso receber presente, mas irmão, é muito maior, muito mais superior quando a gente vê alguém feliz por algo que a gente fez ou deu para essa pessoa. Amém? Você está entendendo isso? Então esse princípio que nós aprendemos no serviço do meu rei, Deus está dizendo o quê? Que Ele enxertou isso em nós. Porque, irmão, ninguém supera a Deus no dar. Ninguém supera a Deus no dar. Deus sempre nos dá muito mais além, abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é isso que a palavra diz? Ora, o Deus que faz infinitamente além, abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. E olha o que Jesus fala, mostrando o caráter do nosso Pai. Ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele dará boas coisas aos que pedirem. Uau! Amém? Boas coisas aos que pedirem, lhe pedirem. Tem que pedir, irmão. Tudo que pede, recebe. Sabe esse piso que está debaixo do seu pé? Bonito, né? 2 anos pedindo, irmão. Sabe o Fernandinho vindo aqui fazer um show para nos abençoar? 2 anos pedindo, irmão. Sabe a doação do dono da Forte Leve? 2 anos pedindo, irmão. Porque tudo que pede, recebe, irmão. Fala para o teu vizinho, não, a gente já tem. Não é verdade? Vai pedindo, irmão, deixa Deus te usar. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. O que nós precisamos entender é o seguinte, olhe para mim. O caráter de Deus é um caráter de quem gosta de dar boas coisas para os seus filhos que pedem para Ele. Amém? Então a essência de Deus é dar. Olha só o que diz a Bíblia, Deus deu o seu Filho.
Deus dá a vida, Deus dá o fôlego de vida, Deus dá a vida eterna, Deus dá o poder de sermos feitos filhos, Deus dá nova vida. Deus, irmãos, é um Deus que tem um caráter tão maravilhoso, que Ele gosta de dar boas coisas para os seus filhos, e mais do que isso, Ele gosta, irmãos, de nos abençoar. Olha o que diz a Bíblia. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: vamos fazer a oração de Jabes. Aliás, irmãos, a Bíblia diz em 1 Crônicas 4:9, que de todos os familiares de Jabes, todos os seus irmãos, os seus contemporâneos, Jabes era o mais excelente de todos. Aí você vai ver a história de Jabes, é o cara que só pede. Que excelência tem alguém que pede, irmão? Por que a Bíblia fala isso? Por que Jabes era excelente? Porque ele sabia o Deus que ele tinha. Tem muita gente que serve a Deus, mas que não consegue chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu conheço o teu caráter de bom e de doador, e eu quero te pedir algo. Alguém disse certa vez, eu me lembro ainda, quando comecei a minha caminhada com Jesus, e um pastor pregando disse que muita gente vai chegar no céu e vai encontrar uma sacola lacrada, cheia de coisas, e vai perguntar: o que é essa sacola aqui, Senhor? O Senhor vai falar: isso aí são as bênçãos, os presentes que eu tinha para te dar, você não pediu, ficou tudo aí. Aí você vai falar assim: uau, que bom, então vou poder usar. Não, isso tudo era para usar lá embaixo, agora não serve mais. Você está aqui? Então Jabes invocou o Deus de Israel. Como é que ele invocou a Deus? Vamos dizer juntos: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, aperto, dificuldade financeira. Ele está falando de recursos da época. E o que diz o restante do texto? Diga comigo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você já fez essa oração? Senhor, me abençoe mesmo, alargue as minhas fronteiras, eu quero ir mais além, eu quero conquistar mais, eu quero fazer mais para o teu reino, eu quero ter mais para dar mais. Há um versículo no Salmo 35 que diz que Deus tem prazer em te fazer prosperar. Olha o que diz, vamos ler isso juntos. Cantem de júbilo, vamos comigo no 3. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O que é se compraz? Ter muito prazer. Quando Deus olhou Jesus sendo batizado, Ele olhou do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem minha alma muito compraz, ou em quem tenho muito prazer, como algumas versões trazem. Quais são então, pastor Rodrigo, os 3 pilares para a prosperidade financeira? Então, vamos checar o capítulo 31. Por exemplo, verso 38 e 39. Presta atenção nisso. Jacó começa a contar a sua vida pregressa, a sua vida atrás. O que ele viveu? Então ele diz assim: durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor. Então veja, tem 20 anos de Gênesis capítulo 28 até Gênesis 30. Ele diz: olha, durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos. Preste atenção nisso. E eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. Preste atenção, querido. Deus está falando. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado, de dia ou de noite. E a minha vida era assim: de dia o calor me castigava, de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Irmão, estão falando de um homem que prosperou e ficou rico sobremaneira. Mas agora ele conta o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Sabe qual é o primeiro pilar que sustenta a prosperidade na vida de alguém? É o tripé, é trabalho. Diga comigo: trabalho. Olha só, até para falar trabalho a gente fala sem força, né, irmão? Imagina trabalhando então, né? Oh meu Deus. Irmãos, olha o perfil de Jacó. Um homem que trabalhava dia e noite. Ele diz: de dia o calor me castigava, de noite eu morria de frio. Ele diz: eu trabalhava de noite também, eu fiz hora extra. Tem gente que quando o patrão fala assim: querido, vamos precisar estender um pouquinho o horário, trabalhar até mais tarde. Pelo amor de Deus, tá amarrado, eu não vou ficar mais nessa empresa não, hein? Hora extra não faço não. Vou receber quanto? Irmão, Jacó está revelando algo fantástico para nós. Ele diz: a minha vida era assim, de dia o calor me castigava, de noite eu morria de frio. Quantas noites eu passei sem dormir? Do que ele está falando? Ou seja, diga comigo: Jacó trabalhava duro, firme.
Ele ia para o trabalho com vontade de trabalhar, irmão. Ele ia pensando assim, eu vou dar o meu melhor. 20 anos isso durou, irmão, não foi um dia. Foram 20 anos trabalhando pesado, trabalhando duro. No Brasil, irmãos, é uma cultura diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se alguém chega e diz assim, olha, eu quero dizer a vocês que a minha empresa, no último ano, faturou na marca de 3 bilhões de dólares. Sabe o que acontece quando o cara acaba de dizer isso nos Estados Unidos? Todo mundo levanta e aplaude. Rapaz, esse cara é fera, ele é muito bom, eu tenho que aprender com ele. No Brasil, a mesma cena, alguém diz, olha, minha empresa no último ano faturou 3 bilhões. Aí a pessoa que está sentada fala assim, isso deve estar roubando, isso é esquema, isso é um sem vergonha, com certeza, deve ter corrupção na empresa dele. Veja, isso é questão cultural, irmão. Aqui no Brasil nós invejamos aqueles que crescem, ao invés de nós nos aproximarmos deles e aprender com eles. Eu como pastor vivo isso. Tem pastor que ao invés de chegar para perto para aprender, para andar junto, senta a borracha, senta a crítica, né? E fala, não, ela é oba-oba. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Boa Esperança, espalharam por Boa Esperança, agora aquele pessoal da igreja lá está tudo dançando, e estava mesmo, irmão, a gente estava só, né? Incendeia, Senhor, a sua... Lembra dessa canção? Outro espalhou assim por Boa Esperança, agora está uma beijação naquela igreja, né? Uma beijação, é homem beijando homem, o negócio está meio esquisito lá, mas irmão, é no rosto, tá? Só para te aliviar aí, viu? Sabe, irmãos, a gente vive no nosso meio. E aí então é mais fácil atirar pedras em quem está crescendo do que ir lá e aprender com essa pessoa. Você está entendendo isso, irmão? Então é fruto de trabalho. Jacó trabalhava duro. Muitas vezes a gente interpreta mal um texto. Olha só, eu já ouvi muito crente falando isso comigo, irmão. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deixa eu te explicar, irmão. Olha esse texto. Quantas vezes não precisa levantar a mão nem se entregar? Agora que eu estou avistando ali, o pastor Tiago está ali, oh, que honra, seja bem-vindo, acompanhado da sua esposa, que alegria, meu Deus, que honra. Bom, veja só, quantas vezes não precisa levantar a mão nem se entregar? Você dá uma tossida para dar uma disfarçada, tá? Se você fez isso. Quantas vezes você usou esse versículo como desculpa para não fazer algo para Deus? Como desculpa para não trabalhar? Não, a Bíblia diz que eu tenho que fazer conforme minhas forças, eu estou cansado, não vou fazer muita coisa não. Não tosse forte não, irmão. Disfarça aí. Coça a testa, entendeu? Coça a orelha, faz alguma coisa. Mas, irmãos, esse texto, irmão, a Bíblia nunca está dizendo que você não pode ir além das suas forças. A Bíblia nunca está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o seguinte. A Bíblia quer nos dizer o seguinte, que nós não devemos dar menos do que nossas forças. O que o texto está dizendo é que nós não podemos dar menos do que as nossas forças. E deixa eu te ajudar com uma coisa. Você tem muita força aí para dar ainda, irmão. Você tem muito vigor ainda para gastar ainda diante de Deus, trabalhando. Os meninos sabem disso. Eu viro para o Romo e falo assim, rapaz, eu estou com 41 anos, campeão. Vocês estão novinhos ainda, vocês não aprenderam nada não, rapaz. Você tem que trabalhar até mais tarde, tem que se esforçar, tem que se dedicar. Vambora, rapaz. E o Romo diz, estou aqui, pastor, é comigo mesmo, vambora. Quantas vezes... Estava contando em outro dia, eu e minha esposa, nós trabalhamos em Campos, trabalhava numa empresa e pastoreava ao mesmo tempo. Às vezes deixava minha esposa trabalhando, que ela era minha secretária. A gente ficava até tarde, irmãos, quantas vezes trabalhando até... A gente começava o dia 7 da manhã e terminava às 6 da manhã do outro dia. Quantas noites nós fizemos isso, irmão? Para mandar contrato no outro dia, estar dentro do carro, ir embora para o Rio de Janeiro para entregar contrato. E outra, deixava a esposa trancada, ia cultuar, pregava, atendia pessoas, cuidava do rebanho, voltava para onde a esposa estava, saía de lá 2 horas da manhã. Vocês lembram como o pastor chegou aqui? Vocês lembram de 2006? Uma bolinha, irmão. Se pegasse o alfinete, fizesse assim, só saía banha, só gordura. 2 horas da manhã a gente parava na lanchonete para comer. Por quê? Porque é o único horário que a gente tinha. Almoçava 4 horas da tarde, irmão. Aí vem o infeliz do quinto dos infernos e fala assim, pastor está roubando. Irmão, eu comprei carro antes de ser pastor, irmão. Eu tive casa antes de ser pastor, irmão. Tudo que Deus deu antes. Durante, agora está dando é mais do que justo. Porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Quem trabalha no altar deve comer do altar. É o que a Bíblia ensina. Então, meus irmãos, trabalho, irmãos. Sabe, de fato nós podemos fazer mais do que nós pensamos, irmãos. Há muita força em nós. Tem gente, irmão, que misericórdia. Eu vejo um irmão Domício aí, sabe, com, não sei qual é a idade dele agora, mas está chegando quase os 70, eu acho. Né? Um pega, cava um buraco e com excelência, e às vezes o jovem dá um até se você vê isso, tem uns meninos meio mole que quando bate o enxadão bate e faz assim, vira de lado, todo mole. Ai, machucou minha mão. Ei, irmão, vocês têm que ir para a escola do Domício para aprender com ele, irmão. Trabalho, irmão, trabalho. Tem gente que só tem sonho, mas não trabalha para o sonho acontecer.
Olha só, a Bíblia diz aqui, ó, aos menininhos aqui, ó, que querem casar. Eu quero casar, pastor. Cuida do teu negócio lá fora, apronta a tua lavoura, depois edifica a tua casa, irmão. Prepara o caminho, irmão. Vai tirar a moça da casa dos pais dela para botar ela para comer o quê, irmão? Alfafa, capim? Pelo amor de Deus, ou vai estar comendo lanche. Não, tem um ovo aqui, ó. Bota no pão aí, ó. Mano, trabalho, querido. Tem muita coisa para fazer, irmão. Deus está falando. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, irmão. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ou seja, se a gente não faz com excelência um trabalho simples, como que a gente vai fazer com excelência um trabalho complexo? Se a gente não limpa o chão com excelência, como é que a gente quer ser gerente de uma empresa? Como é que a gente quer que Deus nos promova, irmão? Tu tem que ser o melhor, irmão. O patrão fala assim, tem que ficar até mais tarde, sem problema. Estou aqui, principalmente você que é solteiro, não tem um pinto para dar comida, não tem que voltar para casa cuidar de criança, fica lá até mais tarde, irmão. Quando eu era solteiro, irmão, hora extra até 10 da noite, irmão. 3 anos trabalhei fazendo hora extra sem ganhar 1 centavo. 1 ano a empresa foi obrigada a pagar, aí foi uma benção, irmão. O patrão falou assim, eu tenho que dar uma folga de 1 mês para você, porque só hora extra. Pelo amor de Deus. A gente não pode, irmão, sabe? Aquele funcionário que sempre diz não para tudo, que está sempre cansado, esmorecendo, dificilmente esse cidadão vai ser promovido, irmão. Tem patrão que manda o funcionário, irmão Domício ali, ó. Então, tem patrão, irmão, que manda o funcionário embora, porque o funcionário é ruim de serviço, mas não tem coragem de dizer para ele. Eu ensinei isso para o meu antigo patrão, não, tu tem que dizer por que tu está mandando embora. Ele falou, então tá bom, gostei da ideia. Eu falei, que bom, ele disse, então fala você, ele falou para mim. Eu falei, valeu. Irmão, que dificuldade para dizer isso, irmão. Mas a gente tem que dizer, porque se a gente quer que alguém cresça, a gente tem que dizer a verdade para a pessoa com amor. Tem muito patrão que manda embora e diz, não, é porque a empresa está passando por um momento difícil. Mentira, é porque o funcionário é ruim mesmo, ele não tem coragem de dizer. E já é a 4ª vez que esse funcionário foi mandado embora de empresa. Está na hora desse funcionário perguntar, tem alguma coisa errada comigo? Não adianta botar a culpa no capeta, irmão. O capeta não tem nada a ver com isso. Não, o diabo está conspirando contra mim, já é o 4º emprego que eu perco. Não é possível. Quem age com infidelidade com aquilo que é pequeno, ou que parece pequeno, vai agir com infidelidade com aquilo também quando tiver algo maior. Se você trata, irmão, como insignificante o trabalho que hoje Deus te deu, Deus não tem como te promover para uma coisa maior amanhã. Posso ouvir um amém? Porque se você tiver um trabalho que você receba mais, você vai agir do mesmo jeito. Porque infidelidade não tem a ver com quantidade. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Infidelidade é um princípio como fidelidade. Deus fala para o servo que trabalhou muito. Olha só, disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ó, Deus te abriu uma porta pequenina, ganhando pouquinho. Irmãos, eu trabalhei 6 meses de graça. Mas deixa eu te contar como é que era esse trabalho. Eu saía de casa às 6 da manhã e caminhava por cerca de 6 quilômetros a pé. Porque eu não tinha bicicleta, não tinha dinheiro para comprar. Caminhava 6 quilômetros, chegava na empresa às 7 da manhã. Dali eu trabalhava a manhã toda, saía dali, ia almoçar na escola, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida em outro lugar. Almoçava no 0800, no sopão da escola. Na minha época também tinha sopa, né? Comia sopa na escola na hora do almoço. Eu gostava daquelas goiabadas, irmão, de sobremesa. Aqui também na escola chegava, irmão? Ou o pessoal também desviava? Não chegava? Não posso fazer nada, nasceu no Rio de Janeiro. Então a gente comia goiabada, um pedacinho, assim, uma talisca de goiabada assim, ó. Aí terminava, estudava na parte da tarde, um curso de complementação e terminando o meu curso. À noite, irmãos, eu saía dali da escola, comia a janta na escola e saía com a janta, imagina isso, terrível, irmão, quando eu comia caía alguma coisa, irmão, ai, tinha que ficar com aquela roupa o dia inteiro, a noite toda. E eu ia a pé da escola até um local chamado Senac. Quando já ouviram falar do Senac? Curso de aperfeiçoamento. Cheguei lá, fiz curso de datilografia. Eu sei que o Claudeci também fez, né? Então eu digitava assim, ó, botava uma folha e ficava aqui. Hoje eu digito rápido, por isso, irmão, eu escrevo o texto bem rápido, porque foi lá 3 cursos de datilografia, irmão. Chegava em casa a pé, 10h30 da noite. Porque o Senac ficava perto de casa. E dormia, e no dia seguinte, tudo de novo, de graça, sem ganhar nada. Isso durou 6 meses e meio, até que veio meu primeiro emprego, ganhando menos de um salário mínimo, trabalhando num lugar que eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá.
Coisa boa é quando eu vou a Campos, meu ex-patrão fala assim: vamos montar um negócio junto? Quando é que você vai voltar para Campos? Quer ser meu gerente? Toda vez que eu vou a Campos ele tem esse diálogo. É tão bom ouvir isso, irmãos. Agora, se fosse um outro funcionário ruim, ele dizer o quê? Já foi tarde, glória a Deus. Só fico triste pela palavra e poder que pegou esse ranço. Mas não é o caso, irmão. Não é o caso. Amém? Veja, esse é um princípio importante, irmão. Quem se esforça com o pouco que tem, vai ser merecedor de coisas maiores. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Quem se esforça com o pouco que tem, vai ser merecedor de coisas maiores. Irmão, o trabalho não tem nada a ver com mudar de cidade. Trabalho não tem nada a ver com mudar de país. Deus tem poder para te abençoar no lugar que você está. Amém ou não amém? Te conto da Bíblia 2 histórias. Gênesis 13:19, história de Ló. Ló era um cara rico. De tão rico que era, ele não podia morar junto com seu tio Abraão. O que ele fez? Ele olha para Sodoma e Gomorra, Campinas verdejando, e diz: é para lá que eu vou ficar mais rico ainda. Ele foi pelos olhos, mudou para Sodoma. Os habitantes daquela cidade eram maus. Resultado final dessa história: Ló perdeu tudo que tinha, perdeu a mulher no caminho. As 2 filhas dele saíram de lá com ele, fugidos, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas, as 2 cidades. Final da história de Ló: um homem rico e próspero termina numa caverna bêbado, tendo relações sexuais com as suas 2 filhas. Agora deixa eu te contar outra história, a história de Isaac, Gênesis 26. Isaac quer descer para o Egito. Egito tinha riqueza, prosperidade, mas Egito tinha uma marca. Ela desviava o Egito desviava a cidade e o país, a nação do Egito desviava todos os seguidores de Deus. Quem ia para lá começava a adorar outros deuses, se perdia da visão. E Deus falou para Isaac: Isaac, não desça ao Egito, tem uma terra aqui, fica. Isaac resolve ficar, sabe onde? Uma terra chamada Gerar. Como é que era a terra de Gerar? Seca, improdutiva. Naquele ano, diz Gênesis 26, eu quero que depois você leia na sua casa. Naquele ano, Gênesis capítulo 26, Isaac plantou, e para cada uma semente que ele lançou na terra, produziu 100 vezes mais. Irmão, quando alguém quer prosperar sem trabalhar, presta atenção nisso. Quando alguém quer prosperar sem trabalhar, acaba como Geazi. Naamã, chefe da guarda da Síria, vai até o profeta Eliseu. Eliseu diz para ele: não, você pode ir lá e se banhar no Jordão 7 vezes, você vai ser curado. E aí você conhece a história. Ele resiste, um funcionário diz: não, vai lá, mergulha, vai que dá. Naamã mergulha 7 vezes, é curado. Aí ele volta correndo feliz, pele igual de criança, e vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, eu quero te dar uma oferta. Eliseu: não, hoje eu não quero nada seu, pode ficar tranquilo, pode ir embora em paz. Geazi era discípulo de Eliseu. E Geazi, irmão, possivelmente tinha o espírito da preguiça. E Geazi pensou assim: rapaz, eu estou vendo o que o profeta passa. Tem dia que o profeta tem coisa para comer, tem dia que o profeta não tem. Tem dia que o profeta vai para um lugar, tem que ficar, lá na hospedaria da dona, como é que era o nome da dona lá que hospedava Eliseu, que o pastor Evandro falou? Dona Joana, Isso é história, invenção, tá? Não tinha hospedaria da dona Joana, não. Mas e Geazi pensou: é ruim, eu não quero essa vida para mim não. Rapaz, e aquele sírio, ele trouxe tanta coisa rica lá que eu posso ganhar uma grana com aquilo para o resto da minha vida. E diz a Bíblia assim: Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão, olha, isso aqui está na Bíblia, irmão, nessa versão mesmo, linguagem de hoje. O meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo que eu vou correr atrás dele e vou receber alguma coisa. O sujeito foi lá e mentiu, falou: não, meu patrão mudou de ideia. Chegou um pessoal lá para comer lá em casa, não tem nada lá em casa, me dá aí. Qual foi o resultado? Ficou leproso para o resto da vida. Por quê? Espírito da preguiça, irmão. Espírito da preguiça, irmão. Ficou paralisado, isolado. Trabalhar não é algo fácil. E nós vemos o quanto Jacó teve que lutar. Diz ele: 20 anos permaneci em tua casa. Leia comigo: 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas. 6 anos por teu rebanho. E 10 vezes me mudaste salário. Perdão. E 10 vezes me mudaste salário. Aí tu pensa assim: nossa, Jacó recebeu aumento 10 vezes, gente. Olha que luxo.
Irmão, Labão mudava o salário de Jacó para baixo, não para cima. Você está entendendo isso? Qual é o primeiro pilar da prosperidade? Trabalho. Então veja, é um tripé, irmão. Um pé já está pronto aqui. Vamos pensar no segundo. Qual, irmão, então, o segundo pilar da prosperidade financeira? Gênesis capítulo 30, verso 29 a 30 diz: então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. O que a gente aprende aqui, irmão? Segundo pilar, diga segundo pilar: boa administração financeira. Diga comigo, boa administração financeira. Irmão, sabe o que mais entristece meu coração como pastor? É quando eu vejo muitos dos meus irmãos aqui nessa igreja, pessoas que eu conheço, que trabalham duro, que se esforçam tanto, mas não tem uma boa administração financeira. E tudo que eles fazem vai embora. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando você pega o dinheiro suado que você trabalhou o mês todo para torrar com aquilo que não edifica, com aquilo que só dá prejuízo, com aquilo que só dá problema, sabe o que acontece? Você não está jogando dinheiro fora. Você está jogando o tempo que você deveria ter estado com seus filhos, com a sua esposa. É isso que você está jogando fora. O tempo que você poderia ter estado em casa com seus filhos, que você teve que ficar até mais tarde no escritório, que você teve que ficar até mais tarde na empresa, que você teve que trabalhar muito duro para conseguir, que você ficou no sol quente trabalhando na roça. Você está jogando tempo fora. Você está jogando tempo de qualidade que você não pôde passar e não pôde estar perto dos seus filhos. Você está entendendo isso, amém, irmão? E a gente precisa se livrar, irmão, ainda falando um pouco sobre isso, até pensando no primeiro tópico do trabalho. Porque quando veio para o Brasil, né, o famoso Telex Free, o brasileiro gosta dessas coisas, irmão. A gente tem que se livrar disso. Pior do que um brasileiro gostar dessa coisa é um crente brasileiro gostando disso. Aí ele pensa: não, vou ganhar muito dinheiro, pastor. Conheço a fulano de tal, ganhou dinheiro. Aí vai lá, irmão, vende uma propriedade que lutou a vida toda para conseguir. E aí investe nesse negócio. E até hoje está no Telex Fria, né? Nunca mais voltou o dinheiro. Um amigo meu falou assim: pastor, você é bobo, pastor? Você não vai entrar nisso não? Deve ser bobo, pastor? Eu falei: rapaz, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Tá bom? Você quer ter sucesso, tu tem que trabalhar. Só no dicionário que sucesso vem antes do trabalho. Não, nada. Você vai ver, pastor. Quando eu ganhar dinheiro eu vou te mostrar, irmão. Eu estou esperando ele ganhar dinheiro até hoje, irmão. Ele perdeu, foi dinheiro com isso. Você está entendendo, irmão? Tem gente que vai para a internet, ganha dinheiro fácil, irmão. Não existe isso, irmão. Não existe ganhar dinheiro fácil. Para ganhar dinheiro fácil no Brasil tem que fazer alguma coisa errada. É a única maneira. Se quer ganhar dinheiro, irmão, trabalhe duro. Vamos falar da boa administração financeira. Diga comigo: riqueza não está relacionada a quanto eu ganho, mas a quanto eu gasto. Uma pessoa ganha 5 mil reais por mês, mas gasta 6. E uma outra pessoa ganha um salário mínimo, mas gasta 800 reais. Qual das duas é próspera? A que gasta menos, a que ganha um salário mínimo. Você está entendendo? Irmão, de nada vale você investir pesado naquele primeiro pilar do trabalho e desprezar o segundo pilar, que é a boa administração financeira, porque você vai ver o fruto do seu trabalho indo para todo o seu esforço, todo o seu suor se perdendo, o tempo, e aí trabalha, mas não vê o resultado do trabalho. Isso é resultado de uma má administração financeira. Você quer ver uma coisa que para mim é uma má administração financeira? Pagar contas com juros. Os R$2 da conta de água, os R$7 da conta de luz, né? Os R$10 da conta de telefone, os juros de mora que vem na conta seguinte. Tem gente, irmão, que a água da pessoa é tipo assim, R$40, mas ela já está pagando 50. Ela fala: não aumentou. Quando ela vai checar, é multa de atraso do mês anterior. Nessa igreja nós temos a seguinte filosofia. A tia Shirley sabe disso, né, tia Shirley? Nós não pagamos nada atrasado, porque o dinheiro de Deus é santo. Pagar juro, irmão, é enriquecer alguém. E para enriquecer alguém tem que empobrecer outro alguém. Você está entendendo isso, amém? Sabe qual é a lógica, irmão, do brasileiro? O brasileiro é assim: eu recebo e pago as minhas contas. Amém? Amém, irmãos? Tá com medo de falar, né, irmão? Tá com medo, né? Mas é assim que a gente faz: recebe e paga as contas. Quando na verdade você vai para um banco, puxa o extrato. Como é que funciona o extrato? Primeiro tem entrada para depois ter
saída. Qual deveria ser a lógica? Eu recebo para começar a comprar. Mas sabe o que acontece brasileiro? Vê se não é assim. O brasileiro começa a trabalhar, né? Começou a trabalhar hoje, glória a Deus, comecei a trabalhar. O patrão disse que no final do mês vou receber 2 salários mínimos. 2 salários mínimos vai dar uns 1.900 e poucos reais. Uau, que benção, então eu já vou comprar um tênis para mim, que aí 1.900 dá para pagar, né? Quando eu receber. E eu vou comprar também aquela calça da Nike que eu queria. Uau, vou comprar também, dá para pagar. O cara vai fazendo dívida. Quer ver outra coisa que não funciona no Brasil? 13º. Não vejo a hora de pegar a mão, botar a mão no meu 13º, porque vou pagar as continhas que eu tenho que pagar. Peraí, stop, please. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ué, o ano tem 12 meses, 13º é bônus. Deveria sobrar, não? Porque não tem 13 meses um ano. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Irmão, o que eu estou te passando é princípio de vida, irmão. É a forma como eu vivo, irmão. Deus, irmão, não quer que a gente fique mal, sabe? Às vezes, não, vai ter uma campanha na igreja. Eu queria tanto participar, mas o meu 13º está todo já certinho. Pagar a dívida do supermercado, pagar a dívida do... Irmão, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá se subsistir. Se alguém trabalha e o outro gasta, essa casa não vai prosperar. A maioria das pessoas, irmãos, pasmem você, crentes, estão presos a maioria está presa com dívidas altíssimas. Juro, irmão. Dinheiro com a agiota. Depois, né? Dinheiro com a agiota. Irmão, eu conheço uma pessoa, fui pastor da irmã dela, lá em Campos. Essa irmã tinha um apartamento. Pegou dinheiro com a agiota. Daí, apertou, ela pegou com outro agiota para pagar esse agiota. Daí apertou que ela pegou um terceiro agiota. Aí a dívida dela super acumulou. Esse terceiro agiota, hoje, ela mora de aluguel no apartamento que era dela. E o dono do apartamento, adivinha quem é? O terceiro agiota. Você está aqui, irmão? Pior do que uma pessoa pegar dinheiro com a agiota é a pessoa ser agiota. É, irmão, porque é uma tentativa de ganhar um dinheiro além do normal. São juros abusivos. E outro, irmão, vai para a justiça para ver o que dá. O agiota sempre sai perdendo, irmão. E no final da história da agiota, das duas, ele manda matar alguém ou alguém manda matá-lo. Muitas famílias se encontram assim, irmão. Quando um trabalha, economiza, o outro gasta. Essa família não tem como prosperar. A razão por que muitas famílias não prosperam, porque não há fidelidade, não há oração, não há planejamento, não há prestação de contas, não tem alguém que possa te ajudar a direcionar a sua vida nessa área, não tem mutualidade, não tem informação, não tem economia, não tem firmeza, quer dizer, eu não vou fazer. Lá em casa nós temos uma planilha de tudo que acontece no mês. Então, esse mês não dá para comprar tal coisa, porque a planilha já está dizendo que nós estamos no limite. E aí se não dá, o que a gente faz? A gente cai no chão e chora, eu quero. Irmão, isso aí só cabe para Azaf, que tem 5 anos de idade, a gente já tem mais. Agora tem uns maridos que comportam assim, tem umas mulheres que comportam assim, cai no chão, rola. Tem uma mulher não dessa igreja que diz assim para o marido, também não vai ter. Ó, fechou. Você vai ver só, se não me der o meu escarpão, você não tem. Tá vendo isso tudo aqui? Não vai ser para você. É, irmão, mas não nessa igreja, irmão, graças a Deus. Jesus fala, por exemplo, do princípio da boa administração financeira quando ele conta a parábola dos homens que vão construir a torre. Olha só o que diz a Bíblia. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Veja, você só faz despesa depois que você faz o cálculo para ver, eu tenho meios? Tenho, então eu posso fazer despesa. Olha o que Jesus está ensinando, irmãos. Aí Jesus fala, gente, quem é a pessoa? Jesus está falando que uma pessoa que age assim é tola. Quem é a pessoa que na hora de construir uma torre, não pega primeiro para se assentar, calcula assim, quanto eu vou gastar, qual é o orçamento, para depois ver se tem meio para construir. Estamos aqui, irmão, amém? Por que Jesus fala isso? Olha o verso 29 e 30. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Irmão, os endividados estão tão envergonhados. Tem gente, irmão, que por causa de dívida perde emprego, oportunidade de emprego.
patrão vai contratar, puxa, ficha, misericórdia, olha só isso. Qual é o princípio que rege na cabeça de um patrão? O sujeito não consegue administrar as finanças dele, está devendo. Vai cair em tentação, vai querer roubar alguma coisa da empresa, então é melhor não contratar, para não correr o risco. Irmão, eu fui gerente, eu sei como é que funciona. Esse é o princípio do planejamento, irmão. Olha para José. José foi vendido como escravo, aprendeu a administrar na escassez, pouca comida durante a viagem. Depois ele vai parar no Egito, fartura na casa de Potifar, porque Potifar era um homem rico, né? Depois ele vai prisioneiro para uma masmorra. Aí lá era pouca comida, escassez de comida, ele aprende a administrar. Depois de prisioneiro, que ele aprende a administrar lá na prisão, a comida para ele e para os outros presos, porque a Bíblia diz que o carcereiro encarregou José de cuidar de todo mundo, na distribuição do alimento. E aí Deus faz José como governador. Quando chegou lá, irmão, José administrou 7 anos de fartura, depois administrou 7 anos de escassez. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando Deus nos coloca, inclusive uma coisa poderosa, quando a crise veio para o Brasil, porque antes tinha rumor da crise, depois a crise realmente chegou. Quando a crise chegou, irmão, ela só demonstrou uma coisa: como que o brasileiro não sabe administrar o que tem? Por quê? Porque todo sábio guarda para a crise, entesoura para o tempo da crise, porque todo sábio sabe que vai vir um tempo de crise. Ter uma reserva, irmão, não é luxo. Ter uma reserva é necessidade. Você sabe se amanhã tu vai ficar doente, irmão? Deus te livre, irmão. E deixa eu te falar, classe terrível, irmão, é a classe dos pastores. Tem muito pastor que chega no fim da vida, o grande homem de Deus, deixa a família endividada, porque ele não pensou no futuro. Ou ele está doente, morre em cima da cama com um salário mínimo do INSS. Por 2 erros. Dele e da igreja. Dele, porque ele não se organizou. Da igreja, porque a igreja não se preparou ou preparou isso para cuidar da família dele. É como alguns pedreiros, irmãos. Você que é pedreiro dessa igreja, acorde, irmão. O pedreiro recebe tudo integral. E ele não tem a disciplina, às vezes, de pagar um INSS. Se tem um acidente, ele fica desesperado. Você está entendendo isso, amém? Deus trouxe a gente aqui para alinhar a nossa vida, irmão. Paulo diz que o princípio da prosperidade é isso: eu sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência. Leia comigo. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu sei ter uma mesa simples, com pão. Hoje, irmão, se eu tiver que passar um momento na minha família que eu tenho que comer pão com pão, eu como pão com pão de boa, como diz o outro. Agora tem gente, não, tem que ter um requeijão. Tem que ter uma graxa para passar no pão, pelo amor de Deus, irmão. Eu sou da época que mamãe pegava o óleo de cozinha, óleo soia, né, e pingava no pão, porque não tinha manteiga. E a gente pegava, amassava e era uma delícia aquele negócio. E quando eu falo óleo soia, não era da lata, era o restinho que sobrava da frigideira. Você não sabe o que é ser pobre, irmão. Nunca soube. Nunca passou por isso. Nunca passou, irmão. Não sabe o que é ser pobre. Eu sou da época, irmão, que quando a gente chegava no fim da semana que não tinha açúcar, a gente pegava, era uma concha de ferro que a mamãe tinha para pegar açúcar, né? Não sei se vocês já viram isso, concha de ferro. Na verdade, era uma concha que quebrava, então ela pegava só a parte da colher da concha. Então ela pegava e botava açúcar. Aí aquela concha, com o tempo, acumulava ali e ficava o açúcar grudado. Então o que a gente fazia? Batia, raspava, catava açúcar todinho, pum, jogava no café, misturava, pronto, tá feito. Ah, irmão, tu não sabe de nada, irmão. Não sabe de nada, irmão. Tu tem que aprender muito, irmão. Tem gente que fala, não, cadê a minha Nutella? Por isso que o pessoal fala dos crentes Nutella, não. E o todinho, tem todinho hoje, não. Se fosse um bebê igual ao Itai com 3 anos de idade, até vai. Agora um todinho para um marmanjo de 30 anos de idade, miseriquei, meu irmão. 18 anos de idade, quero todinho. Mamãe, tem Todd não? Ah, mamãe, sem Todd não tem café da manhã para mim. Ai, que coisinha fofa. Terceiro pilar, irmão, da prosperidade, para encerrar. Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. A pedra que ele erigiu por coluna, a pedra que ele usou de travesseiro, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então nós já temos lançado o trabalho, fidelidade, boa administração financeira. Agora falta o tripé, que é o quê? Fidelidade a Deus.
O ser humano, irmão, pode trabalhar muito, pode administrar muito bem o seu dinheiro, mas se ele não for fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, em tudo que Deus dá a oportunidade para ele de semear, não tem como prosperar realmente. O sujeito trabalhou duro, o sujeito administrou bem, mas veio um câncer, levou tudo. O sujeito trabalhou duro, administrou bem, mas aí um filho se entregou para as drogas, foi embora o dinheiro todo. Com advogado, com caso de recuperação, com um monte de coisa. Então veja, irmão, a garantia da prosperidade como algo seguro e duradouro é fruto de fidelidade ao Senhor também. Esse é o tripé. Também não adianta a pessoa ser fiel, mas também não administrar o que Deus deixa na mão dela. Não adianta a pessoa também ser fiel, mas não trabalhar. Não funciona. A Bíblia deixa bem claro, irmão, que uma pessoa que ama o dinheiro mais do que a Deus não vai muito longe e vai se machucar nessa terra. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O próprio Deus, irmãos, ele traz uma realidade de ofertar como ato de adoração. Pode passar para mim, filha. Êxodo 23,15 diz: que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Nossa casa a gente pratica isso, todo culto a gente oferta. Aí talvez você diga: pastor, mas se ofertar, quebra não, irmão. Basta você separar antecipadamente a oferta que você vai entregar durante o mês. Não, esse mês vou poder entregar R$20 de oferta o mês inteiro. Então, moço, separa isso em R$2, vai dar 10 vezes R$2. Então você tem 10 cultos para você entregar, R$2 em cada culto. Mas o que acontece com a gente já sai correndo de casa, chega aqui no culto, meu Deus, tem que ofertar. Agora mesmo passei por isso, minha esposa falou: bem, pega um envelope lá atrás. E eu saí correndo, fui lá, driblei alguns irmãos, que os irmãos queriam às vezes me parar para falar comigo, driblei os irmãos, dei um rabo de arraia, capotei, peguei o envelope e trouxe em cima da hora, irmão, está errado. Olha só o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 8,12, para encerrar: porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta. Leia isso comigo. Porque se alguém, leia comigo nos 3, 1, 2, 3. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Deus nunca vai pedir a você o que você não tem. Pode não estar nas tuas mãos ainda, mas você tem. Você está entendendo isso? Olha a história do pastor Zé Márcio. Deus sabe como isso funciona no meu coração. Ele veio, irmão, eu comecei a chorar, e minha vontade foi assim: pastor, tranquilo, já entendi, Deus já entendeu. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: receba, porque eu quero fazer algo na vida dele. Foi a palavra que eu dei para ele, profética. Comecei a profetizar sobre ele. Irmão, ele só levantou e foi tomar café. Aí eu sentei ali, depois que o Celso tinha feito tudo isso, e a gente acabou falando o nome dele, mas tudo bem. É por isso que ele tem prosperado bastante. E aí o Celso falou comigo: pastor, Deus falou comigo para eu dar o meu iPad para o pastor Zé Márcio. Eu comecei a chorar ali, falei: você não sabe o que aconteceu na ministração passada. Aí comecei a contar para ele, ele falou assim: meu Deus, pastor, como Deus é poderoso. Irmão, ninguém perde nada por ser fiel a Deus.